O Espírito da Verdade, capítulo 35, se você fizer força. Esse capítulo, ele se refere ao capítulo 27, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Pedi e Obtereis. E esse item, o item 8, tem um exemplo muito bacana e uma ideia muito importante que vale a pena a gente ressaltar aqui. A ideia de que um homem caído no deserto, numa situação de dificuldade, um espírito bom sugere a ele a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Então, no movimento maquinal, esse homem se levanta, caminha e descobre ao longe um regato. E aí, o questionamento que vai ser levantado é por que será que o espírito que trouxe a intuição não disse a ele, olha, levanta e toma este caminho, não é? E o que os espíritos vão dizer aqui é que, em primeiro lugar, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer o uso de suas próprias forças. Essa ideia é fantástica, porque muitas vezes nós gostaríamos que Deus, que os espíritos fizessem por nós todo o trabalho, nos dessem as diretrizes, nos indicassem os caminhos, se possível, as soluções para todos os nossos problemas. Mas o problema com essa perspectiva é se alguém fizesse por nós o trabalho que nós precisamos fazer, isso nos tornaria mais fracos, nos tornaria incapazes. Então, os espíritos dão as diretrizes gerais para que nós possamos, através do nosso próprio esforço, crescer. E aí ele vai dizer, e depois, pela incerteza, então, dois itens, duas razões pelas quais o Espírito dá diretrizes gerais, mas não dá o caminho exato. Então, primeiro, para que a gente use do nosso próprio esforço, e segundo, pela incerteza, ou seja, deixar alguma coisa obscura, Deus põe à prova a confiança que o homem nele deposita e a submissão à sua vontade. Então, com estes dois itens em mente, a gente vai passar agora aqui para a lição de hoje, se você fizer força, que diz assim: diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Renúncia santificante. Diz você que não mais suporta um amigo desajustado, mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Tolerância. Diz você experimentar o imenso cansaço diante do chefe atrabiliário e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá nele, ainda hoje, um amigo fiel. Paciência. Diz você que não adianta ensinar o bem, no entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Exemplificação. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em facho de luz. Educação. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão, mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Ajudar sem exigência. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade avançando em serviço e merecimento. Superação das próprias deficiências. Diz você que a conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. Esquecer a própria fadiga. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver,
segundo os bons conselhos que articulamos para o uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. Essa mensagem é de André Luiz e ela nos fala de quê? Dessa sentença aqui, ó. O grande bem de todos é feito nos pequeninos sacrifícios de cada um. Então há a caridade e há a caridade. Essa caridade aqui, que André Luiz nos apresenta, é o que a gente chama do óbolo da viúva, não é? A caridade mais comumente feita por cada um de nós é aquela onde nós damos daquilo que nós temos, e temos em abundância, e nos sobra tanto que a gente pode dar, mas sem que isso nos custe. Todas as situações apresentadas aqui por André Luiz são custosas para nós. Elas vão demandar de nós força, vão demandar de nós energia, vão demandar de nós determinação. Mas, acima de tudo, para que a gente possa chegar a esse nível de autodoação ou de sacrifício, como é colocado aqui, nós só vamos conseguir fazer isso se tivermos dentro de nós, de forma sólida, o porquê, o significado. Caso contrário, a gente vai vivendo, tomando conta das nossas próprias necessidades. Mas a doutrina nos diz que fora da caridade, do amor em movimento, dessa doação, não há salvação, não há paz. Então, a nossa paz, o nosso equilíbrio está nesse movimento de amor com relação ao nosso próximo. E o que nos faz subir, elevar verdadeiramente, não se limita a essa caridade, digamos assim, vou colocar de uma maneira acadêmica, né? Caridade de quem está sendo alfabetizado nas primeiras letras do amor. Dar daquilo que sobra, que é o que a gente faz com a criança. Abre o armário, já não dá mais essa roupa, vamos dar para o pobre que precisa, não é? Então aqui a convocação é para passarmos para um outro patamar de caridade em todas essas situações da nossa vida, naquilo que ainda nos parece, nós sentimos como um sacrifício. Aqueles que já evoluíram, aqueles que já estão em profunda conexão com o amor, eles já não interpretam, essa experiência já não é sacrificial, mas passa a ser uma experiência de alegria, de conexão com Deus, de entrega, e perde essa conotação de peso que a gente ainda carrega quando faz esse tipo de ação, muitas vezes exigindo realmente de nós muita força e muito esforço. Mas esse é o caminho. A gente começa nesses pequenos exercícios, cada um pode pensar por si mesmo dentro da sua vida quais são as oportunidades de fazer esses pequenos sacrifícios, essa renúncia santificante. Eu vou terminar com essa expressão, renúncia santificante. A renúncia santifica. A caridade nos torna homens de bem, mas a nossa capacidade de ir além, dando o nosso óbolo de viúva, ou seja, aquela doação que aquela mulher fez daquilo que era necessário para ela, é o que nos santificará, o que nos colocará num outro patamar de luz e de elevação. Não é fácil, mas a gente tem por onde começar, porque a gente tem conosco os ensinos dos espíritos imortais que nos falam da vida futura, que nos falam da importância da vida presente e das recompensas que nos aguardam a partir de hoje e, com certeza, no amanhã.